Há mais ou menos 15 dias, o mercado cripto, junto com o Bitcoin, sofreu um impacto negativo. Mas não só o mercado, mas as corretoras brasileiras também, do fato do governo atual agora querer taxar, né? De 15 para 17,5 e não só isso, mas tirar a isenção de 35 mil mês ali que a gente não pagava quando a gente realizava lucro, né? Mas não só isso, o governo também ele vem taxando algumas outras coisas. Eu queria trazer para vocês aqui uma tabela para você ficar ciente do que está acontecendo. E preste atenção, esse governo atual agora, ele criou um novo imposto nos últimos anos de 35 a 35 dias. Então, a cada 35 dias, ele vem criando um imposto novo. Presidente, junto com o Fernando Haddad ali. E essas medidas provisórias nos trazem isso no dia de hoje atual, porque nem todas foram vetadas. Eu já fiz um vídeo comentando com vocês que algumas já foram vetadas, mas a princípio, se infelizmente nenhum deputado, nenhum senador nos ajudar, isso vai ser aí colocado para 2026. Então, ó, novas alíquotas propostas pela MP. Então, fundos imobiliários e fiagros é isento. Vão colocar um IR de 5%, mas isso aqui já foi vetado. Bom, legal. LCI, LCA era isento e ainda continua com o IR de 5, mas para nós aqui seria o IR de trade e seria aqui o IR de 22,5 vai para 17 fixo e a gente não tem mais aquela isenção de 35 mil ali. Então, alguns dias atrás, senadores e deputados foram lá no Congresso e conseguiram vetar algumas coisas. Então aqui, ó, Congresso derruba vetos de Lula e mantém fundos isentos. E não só os fundos imobiliários e fiagros, mas eles conseguiram aqui tirar algumas coisas em relação a alguns detalhes ali que eles não acharam legal. Mas preste atenção, e agora é bem delicado o que eu vou comentar com vocês. Para quem trabalha com o mercado cripto, para quem gosta de Bitcoin, normalmente não gosta muito de se envolver com essas coisas. Mas infelizmente, se nós não tivermos pessoas para nos defenderem lá, é isso que vai acontecer. E de uma forma anônima, eu vou mostrar para vocês porque nós tivemos deputados e, se eu não me engano, um senador que provavelmente deve nos ajudar em relação a isso. De novo, você não é obrigado a votar. Você não é obrigado a fazer nada, mas infelizmente, com o atual governo que a gente está vendo agora nessa situação, a gente é prejudicado. E de uma forma anônima, essas pessoas que eu vou comentar com vocês estão querendo nos ajudar. Então é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês, tá? Nós tínhamos duas pessoas tentando tirar essa medida provisória 1303, olha que legal o número, né? Só que não só isso, mas a Livecoins também, um portal de conteúdo da parte de cripto, trouxe os parlamentares que estão querendo nos ajudar em relação a isso. Então olha que interessante, parlamentares que querem eliminar as criptomoedas da MP do governo Lula. Com o fim do prazo para a apresentação da emenda parlamentar da medida provisória 1303, a Livecoins compilou a lista de parlamentares que apresentaram propostas que defendem completamente os interesses de investidores e empresas de criptomoedas brasileiras. Lembra que eu havia comentado com vocês que as corretoras brasileiras também elas vão se prejudicar em relação a isso? Porque assim, em resumo, no dia de hoje, se você fazer uma venda numa corretora internacional, você paga 15% de imposto. Agora, se você pega esse lucro e manda para uma corretora brasileira e vende abaixo de 35 mil, hoje você é isento desse imposto. Só que se por acaso isso aqui passar, corretora internacional vai pagar 17,5 e corretora brasileira vai pagar 17,5. Em resumo, corretora brasileira precisa reportar o que você está fazendo lá dentro. E corretora internacional ela não reporta, é você que precisa fazer esse reporte. Só que nem sempre a gente quer deixar ali os nossos dados, as nossas informações abertas para o sistema estar monitorando e acompanhando. E isso eu estou falando do sistema global, tá? Não é só Brasil. Então, corretora internacional ela não te reporta, já a brasileira reporta. Agora, pensa comigo, se eu vou ter um imposto de 17,5, é vantajoso deixar numa corretora brasileira ou é vantajoso deixar numa corretora internacional? Coloca nos comentários aí. E eu gostaria muito de saber quais são as corretoras que você utiliza no dia de hoje. Mister, hoje eu utilizo a Bybit, a BitGet, a Coinex. Mister, hoje eu utilizo a Coinex, a Mercado Bitcoin, a Nova Dax. Então, deixa nos comentários aqui que eu quero saber
quais são as corretoras que vocês utilizam. Então, se essa medida provisória passar, empresas, corretoras brasileiras, elas vão sofrer. Vai ter uma fuga de capital para as corretoras internacionais. E não só eu estou falando isso para você, mas eu já trouxe uma matéria aqui do CEO da corretora OKEx Brasil falando isso. Então essa medida provisória ela não pode passar, porque ela vai prejudicar o investidor, mas não só o investidor, mas ela vai prejudicar empresas brasileiras que trabalham nesse mercado, tá bom? Continuando aqui, ó. Olha que interessante. Alguns agentes políticos da legislação se uniram de forma indireta para defender o mercado cripto brasileiro, da nova medida provisória apresentada pelo governo Lula, a MP 1303/25, de 11 de junho. As emendas tinham que ser protocoladas até o dia 17, então já passou. Dentre eles estão atualmente deputados federais Júlia Zanata, Eros Biondini, Caroline de Toni, Carlos Sanderson, Marx, Renata, Diego Garcia, Gabriel Mota, Dr. Frederico e o senador Eduardo Girão. Ou seja, 10 deputados federais de diferentes estados brasileiros, do sul ao norte, se unem em busca de suprimir a intenção do atual governo, que envolve a nova arrecadação do mercado de criptomoedas. Chama a atenção que apenas um senador protocolou medidas similares. Além disso, nenhum deles se apresenta publicamente com ideologias de esquerda. Ao topo da reportagem, obteve acesso a várias emendas dos parlamentares que pedem para suprimir o trecho da menção do mercado cripto, feito pela MP 1303. E aqui vem comentando alguns detalhes, tá? Ao todo, 5 parlamentares filiados ao atual partido PL, da oposição do governo, da Câmara dos Deputados, apresentaram emendas para suprimir quaisquer menções de cripto. E este foi um partido com o maior número de representantes contrários à atual proposta envolvendo criptomoedas. E aqui vem falando algumas coisas aqui do que eles vêm comentando e falando, só que tem algo interessante aqui nessa matéria que me chamou a atenção, que eu quero estar comentando com vocês aqui, ó. Que, ó, cadê? Ó, com isso, fica claro que pelo menos 11 parlamentares do Congresso Nacional pediram a eliminação dos artigos que afetam o mercado cripto na MP do governo Lula. Se as emendas serão ou não consideradas, os amplos debates da Câmara e do Senado nos próximos meses devem confirmar. Por fim, houve a apresentação de 678 emendas ao todo na chamada MP dos Impostos, o que poderá impactar a votação da MP de forma rápida. Emendas são as propostas que podem mudar o texto original de um projeto que tramitam no legislativo, tá? Então aqui a Livecoins ela fez um resumo de cada projeto que esse deputado colocou para tirar ou barrar essa emenda. Então, por exemplo, aqui, ó, o Gabriel Mota. Tá lá. Já o parlamentar Gabriel Mota, de Roraima, o único da região do norte do Brasil na causa, defende o fim das medidas que afetam os investidores e propõe até uma anistia fiscal para corretoras de criptomoedas brasileiras, que é a forma que a gente tem para usar agora BR para não pagar esse imposto, essa isenção. Então, por isso que é interessante corretora brasileira. Agora, se isso é vetado, se isso começa a não ter mais vantagem, é óbvio que os brasileiros vão sair. E aqui, ó, entre aspas, isso se dá na medida que a tributação prematura de ativos virtuais impõe encargos desproporcionais a um mercado ainda em consolidação, sem antes estabelecer balizas normativas claras e técnicas, tá bom, pessoal? Então, querendo ou não, novamente, a galera que mexe com cripto não gosta de se envolver nisso. E não vou mentir a vocês, eu também não quero me envolver. Mas nós precisamos de pessoas lá para nos defender. E sim, tem pessoas que gostam de votar e tem pessoas que não gostam de votar. E eu sempre comento com vocês, nós temos um dia para resolver isso. Se o candidato que a gente vota ou não vota ali vai fazer o que a gente quer, isso aí não tem como a gente controlar. Mas querendo ou não, nós temos 11 pessoas nos defendendo lá. Então é por isso que eu quis trazer para vocês aqui publicamente. Porque num futuro próximo, quem sabe essas pessoas não vêm nos ajudar aqui, tá bom? Então, nós não estamos sozinhos nessa briga.
E não vai ser só o investidor brasileiro que vai perder em relação a isso. Vão ser empresas brasileiras que trabalham com o mercado cripto também que vão estar perdendo, tá bom? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e deixe os seus comentários em relação a isso aí. Na sua opinião, deveríamos ter pessoas do mercado cripto envolvidas nisso aqui ou não? É melhor cada um fazer o seu estratégia ali, deixa o pau torar e deixa a atual situação do governo e fazer o que quer com a gente, principalmente nessa parte de imposto. Porque da forma como está agora, se esse partido ele ganha em 2026 de novo, imagina, de cada 35 dias eles colocam um imposto novo, agora imagine eles ganhando aí para 2026 e ficar mais 4 anos. Complica, hein? Então, deixa nos comentários aí, quero saber sua opinião em relação a isso.